Olá pessoal, tudo bem? Gustavo de novo aqui com vocês, dando continuação àqueles vídeos. E eu falei para vocês das regras e eu vou falar uma regra muito importante. Eu não quis antecipar essa regra antes, porque é o tema desse vídeo aqui. Uma regra muito importante que a gente tem aqui dentro da empresa é a seguinte: nunca assuma o erro dos outros. Tá, gente? Isso pode parecer um pouco frio, isso pode parecer um pouco assim, nossa, Gustavo, mas até eu ouvi isso do Guilherme, ele virou para mim e falou, nossa, Gustavo, mas eu trabalho com turismo, não é porque a companhia aérea mudou o voo que eu vou me eximir da minha responsabilidade. Não é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Mas entenda o seguinte, você vendeu pro cara uma viagem, você fez com uma operadora X. Se esse voo, fretamento, mudou, a responsabilidade é da operadora. A partir do momento que ele tomou a frente de mudar, porque o que ele fez? Ele cancelou a viagem, pediu o reembolso, entrou em outro sistema, comprou um hotel, comprou uma passagem, ele assumiu para ele o problema. Aquele problema não era dele. Por exemplo, eu tive um passageiro uma vez que, para mim, gente, foi a coisa mais estressante da minha vida no turismo. Eu tive um passageiro uma vez que uma funcionária minha virou para ele e falou assim, só tá indo para Dubai, eu faço o seu visto. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai fazer o visto dele? Ela falou, não, eu vou, tá? Olha que a gente trabalha, há bastante tempo. O que a gente faz? A gente dá todos os instrumentos para o passageiro fazer o visto, mas ela não, ela resolveu fazer. Eu não preciso dizer para vocês que houve um erro no processamento do visto desse passageiro e o visto simplesmente não chegava. A gente passou dias e dias que eu não dormi. Eu chegava em casa às 7, 8 horas, dormia rapidinho, acordava às 10, 11 horas, que estava começando o dia lá em Dubai, entrava em contato com eles, passava a madrugada inteira ligando para órgãos de governo, empresa de visto, correndo atrás, porque houve um problema com o sistema. Para vocês terem uma ideia, esse passageiro embarcou para Dubai sem visto, porque me garantiram que o visto dele ia chegar, e realmente o visto dele chegou. Chegou numa sexta-feira é um dia santo para eles, é um dia quase que um domingo deles, então assim, eles não trabalham, assim, foi aquela coisa de Deus. E eu falei para ela, você aprendeu agora? Como esse não é um problema seu, documentação não é uma responsabilidade sua, existem pessoas, empresas especializadas em documentação. Se esse passageiro precisa tirar o visto dele, ainda mais que ele comprou, era um bilhete comprado com a Emirates. A Emirates, basta o passageiro entrar no site, preencher os dados, ele tira o visto dele. E assim, eu já vi acontecer vários outros erros. A pessoa chega e fala assim, não, eu faço o seu check-in, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, é uma cordialidade, é muito bonito, é muito legal, você gera uma reciprocidade com o cliente, mas tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes você vira para o cliente e fala, não, eu faço seu check-in, eu garanto o seu assento e você não consegue aquele assento. Ou a companhia aérea resolve mudar o cara de assento e isso passa a ser um problema seu. Então, muito cuidado na hora de assumir esses problemas, muito cuidado. Você tem que ter um risco calculado, você tem que saber o que pode e o que não pode fazer. Durante anos eu fiz visto aqui, mas o visto dos Emirados começou a dar muito problema. Então a gente começou a explicar para os passageiros o seguinte, nós damos todas as ferramentas, mas ele é responsável pelo visto dele. Vacina amarela, nós damos todas as indicações da ferramenta, mas ele é responsável de na Anvisa recolher a vacina de febre amarela dele. Check-in, nós damos todas as ferramentas. Se ele quiser vir sentar na nossa frente, nós sentamos e fazemos o check-in. Agora, o passageiro em casa, pegar o telefone, você pode fazer o check-in para mim? Gente, isso é muito bonito, mas isso é muito perigoso. Eu já tive problemas sérios aqui. Então, se você não quer ter um problema sério para você, preste atenção nisso e não assuma erro dos outros, tá? Muitas vezes o cliente faz as besteiras, o cliente às vezes chega atrasado no aeroporto. Eu tive outro dia uma cliente que chegou atrasada no aeroporto, perdeu o voo e me ligou. Ai, Gustavo, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Tudo bem, me manda por escrito isso. Ah, não, mas eu não consigo e tal. Eu falei, você não tem um celular, você não pode escrever isso por escrito para mim? Ela, não, Gustavo, então eu resolvo aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu vendi para ela uma viagem pronta e acabada. Ela não chegou no horário porque ela não pôde ou ela não quis. Na maioria das vezes, gente, se você tem uma viagem comprada com 6 meses de antecedência, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, você pode se preparar. Todo mundo se prepara. Por que ela chegou em cima da hora? Enfim, eu não quis assumir esse problema porque não é porque eu não sou, minha empresa não é boa. Pelo contrário, as pessoas adoram viajar aqui, são super mimadas, existem formas de vocês mimar as pessoas, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Mas não assuma essas responsabilidades, porque muitas vezes na ânsia de ajudar, você acaba resolvendo um problema,
tendo um problema para você. Vou contar mais um caso só para não ficar chato. Eu tive uma funcionária uma vez que um cliente ligou para ela e falou assim, fulano, eu tô com um problema sério, meu pai tá doente, eu vou ter que cancelar minha viagem, meu pai adoeceu, ele entrou no hospital, eu não sei o que eu faço. Aí a menina fez o quê? Pegou o telefone, ligou na operadora, cancela tudo, a passageira não vai mais, o pai dela tá morrendo no hospital e tal. No dia seguinte o pai dela ficou bem, bonzinho, acordou, levantou. Aí ela ligou para ela e falou o quê? Olha, vou viajar. Aí ela virou e falou, não, mas a senhora cancelou a sua viagem. Ela falou, eu não cancelei nada. Não, a senhora me ligou ontem e cancelou. Aí ela virou para ela e falou assim, aonde está escrito, aonde está a minha assinatura pedindo um cancelamento? Então, gente, não assuma o problema que é dos outros. Ah, o seu pai está morrendo, eu sei que parece ser muito frio. Ah, o seu pai está no hospital, tá ruim. Me manda um e-mail. Ah, eu não tenho como mandar, então, infelizmente eu não posso cancelar a sua viagem, gente. Infelizmente tem que ser assim, porque, infelizmente, algumas pessoas, elas abusam da nossa boa vontade. Eu sei que a gente tem muito boa vontade, mas a gente tem que tomar cuidado com esse nosso ímpeto de ajudar, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.